Então, aula passada a gente repartiu o banco com a coluna de empresas para a gente dividir, usar o mesmo banco para várias empresas diferentes. E agora, o que eu planejei aqui? Então a gente fez essa parte, a gente dividiu os dados das tabelas por empresa. E agora a gente vai fazer um teste, tá? Nós vamos criar o nosso primeiro serviço mais complexo. O que a gente precisa? Quando a gente fez o nosso levantamento de requisitos, a gente analisou que a gente precisa, na hora de cadastrar uma pessoa, no caso a gente começou a fazer a pessoa jurídica. Vamos cadastrar ela, vamos já criar um usuário padrão, caso não esteja, e já vamos dar acesso no banco de dados também, configurar um acesso padrão e fazer outras validações, tá? Então vamos fazer validação no CNPJ, vamos fazer um endpoint, vamos fazer um controller, fazer o service para salvar, vamos validar o usuário, vamos validar o endpoint com Postman, vamos fazer validação de envio de dados vazios. Então, assim, vamos fazer bastante coisa já bem funcional aqui dentro dessa nossa aula. Para não atrasar muito, para dar tempo mesmo, para produzir legal, vamos lá. Primeira coisa, ó. Quando a gente começar a usar o nosso sistema, por exemplo, fazer cadastro de pessoas, ou então o próprio usuário fosse cadastrar na nossa loja virtual, a gente já tem que ter esses endpoints já tudo preparado, essas validações feitas e tal, e de acordo com o que a gente vai programando, desenvolvendo, validações, erros e bugs, a gente vai desenvolvendo, a gente vai arrumando, consertando, implementando, tá? Ajustando. E o que a gente vai fazer hoje aqui, por onde a gente começa fazendo um cadastro de pessoa jurídica dentro do nosso projeto. Tudo que a gente for cadastrar, ou consultar, ou deletar, é recebido nos controllers, nos endpoints que recebe as requisições. Então, igual a gente tinha feito pro controller de acesso, onde a gente testou os acessos, para ser mais simples para a gente, agora a gente vai fazer o quê? Vamos fazer a mesma coisa para a pessoa, só que agora vai ser complexo, vai ser uma coisa mais avançada hoje, certo? Se a gente quer criar um endpoint para salvar, ou excluir, ou deletar qualquer coisa, vai receber uma requisição, então a gente tem que criar um controller, tá? A gente não tem o controller de pessoa, então a gente vai criar aqui o pessoa controller. Tá? Vou criar aqui pessoa controller. E o pessoa controller tá aqui, pessoa controller. O que a gente anota? A gente anota ela aqui com o nosso REST controller. E nós vamos fazer um endpoint aqui, tá? A gente sempre retorna aqui esse response entity. Vai ser o quê? Vamos fazer aqui o pessoa jurídica. Por que a gente vai fazer o pessoa jurídica? Na última aula a gente já tinha feito já uma simulação, começado a fazer uma simulação de teste unitário aqui para salvar, tá? Então vou fazer aqui, vamos dar um nome aqui para ela de salvar pessoa, salvar PJ, vou colocar aqui. E daí a gente tem que receber esse JSON, né? Esse é um request body. A gente vai receber no corpo da requisição pessoa jurídica, tá aqui, pessoa jurídica, certo? As anotações que a gente vai fazer. E depois que isso daqui executar, vai dar uma resposta para o corpo da requisição. Tá? E aqui, @postmapping, né? Vai receber um post, vai receber, né,
no corpo da requisição vai receber uns dados, tá? O valor aqui desse meu mapeamento aqui vai ser salvar PJ, tá? E para a gente começar a testar isso daqui, aqui no nosso teste de pessoas, a gente tinha feito só um testezinho para salvar, tá? E agora a gente vai começar o quê? Executar a partir do controller. A gente vai fazer um teste já do controller, tá? Um teste real a partir do controle, da onde recebe a requisição, é a entrada do nosso sistema, a entrada de dados. Então a gente só precisa fazer nossa injeção de dependência aqui. Joga o controller para cá, faz aqui a variável dele, faz a anotação de injeção de dependência e vamos pegar esse pessoa controller. O que a gente vai fazer? Vai ser o pessoa controller.salvar PJ e passa aqui a pessoa jurídica, tá? Aqui no nosso teste. Então, a partir de agora, pode ver que a gente não está usando mais esses services e esse repository. A gente vai usar em outro lugar agora. A gente está centralizando tudo, tá? Então, agora a gente vai começar por aqui. Para a gente começar a testar e não ter esse problema aqui de retorno, ó, ele espera um retorno, tá? A gente pode fazer aqui temporariamente um new response entity do pessoa jurídica, tá? Vamos só retornar aqui o pessoa jurídica e um status aqui de ok, só para ele não ficar dando erro, tá? E a gente testa o que? A nossa injeção de dependência para ver se está funcionando para a gente rodar esse teste aqui. Como é que a gente vai fazer? Vamos colocar um breakpoint aqui no final do nosso método de salvar. Vamos rodar aqui esse teste ó, em debug. Pronto, ó. Se o breakpoint caiu aqui é porque está funcionando a nossa chamada do nosso método. Depois a gente vai testar pelo Postman também, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui. Pô, se a gente passar aqui um objeto nulo, a gente vai ter que dar uma mensagem aqui, não é verdade? Então, primeira coisa, as validações e mensagens são feitas no controller, tá? O controller usa o repository, usa service e tal. E as mensagens de validação são retornadas aqui pelo controller porque é a camada que fica mais próxima da tela para o usuário. Então aqui, cara, aqui é programação mesmo, tá? Não tem, ó. Vamos lá, ó, pessoa jurídica, pô, se for igual null, vamos dar aqui, ó, um throw new. O nosso exception mentoria. Exception. Que eu tô escrevendo errado aqui. Exception mentoria, tá aqui, ó. Lembra que a gente tinha feito essa exceção, tá? Então lá, pessoa jurídica não pode ser null. Pronto, tem uma exceção customizada. Se a gente for testar isso aqui, ó, tá? Se a gente passar um null aqui, o que vai acontecer? Vamos rodar, ó. Espera aí que deu um probleminha aqui, ó. Aqui, ó.
ele tá dando um alerta que a gente tem que implementar essa exceção aqui, ó. Então, tem que adicionar essa declaração aqui, viu? Aí aqui no teste também ele vai obrigar, ó. Aí roda de novo. Aí o que acontece? A gente vai ter essa mensagem aqui, ó. Ó, pessoa jurídica não pode ser null, tá? Ok, bateu aqui na nossa validação. Outra validação que a gente tem para fazer daí, a gente não pode deixar cadastrar uma pessoa jurídica com o CNPJ duplicado, certo? Então vamos lá. Então a segunda validação, vamos pegar aqui, ó, pessoa jurídica.getID, se for igual a nula, eu estou tentando cadastrar, né? Se não existir o ID, a primary key, ele é uma pessoa nova, tá? Antes disso, só vou passar o objeto aqui para a gente não se confundir depois no teste. Então, se o ID não existe, é uma pessoa nova que está sendo cadastrada, né? Regra básica do Java, não existe ID primary key, está salvando uma pessoa nova, né? E daí, se é uma pessoa nova e existe já o CNPJ cadastrado, como que a gente vai verificar se existe o CNPJ cadastrado? A gente tem que fazer um método, certo? Nós temos aqui, vamos ver no repositor, se a gente tem um pessoa repositor já, ó, né? E a gente tem o quê? Que implementar esse método. Então vamos lá. Public, pessoa jurídica, existe CNPJ cadastrado. E aqui string, vamos passar um CNPJ. E aqui vamos fazer a carry. Cuidado para não se confundirem aqui, ó, porque ó, esse pacote aqui é do JDBC e esse pacote aqui é do JPA, ó. Aqui é o do JPA, tem que ser. O valo aqui vai ser, vamos dar um select pessoa jurídica from, onde no pessoa jurídica, PJ, onde pj.cnpj é igual ao parâmetro que eu passar como consulta. E daí a gente vem aqui, a gente fez aonde? No pessoa repositor. Vamos pegar esse pessoa repositor, vou fazer a injeção de dependência desse cara aqui dentro. E daí, o que a gente fez? Ele vai consultar um CNPJ. Se já existir uma pessoa aqui com esse CNPJ, ele vai retornar, certo? Então, essa consulta aqui, ó, existe pessoa com CNPJ, a gente tem que passar o quê? A pessoa que está sendo cadastrado, .get CNPJ, e se existir esse objeto, ó, ele vai ser diferente de null. Se existir, tem que dar uma mensagem, porque eu estou tentando cadastrar uma pessoa nova com o CNPJ que já existe. Então, true new exception mentoria. Daí a gente dá a mensagem, já existe CNPJ cadastrado com o número, daí a gente joga aqui, ó, pessoa.get CNPJ com esse número aí, tá?
Agora, se passar por essas validações, são as validações mais simples, daí a gente vai o quê? Pessoa jurídica, tá? E a gente vai salvar ela. Só que a gente não vai simplesmente pegar aqui, ó, o pessoa repositor e dar um salvar. Agora a gente tem que fazer um serviço, porque na hora que a gente for salvar uma pessoa, a gente tem que validar se já existe um usuário para ela. Se não tem, a gente vai criar um novo usuário, vamos fazer algumas validações aqui. Então, quando a gente precisa fazer alguma validação, a gente tem que ter um service. Tá? E a gente tem aqui, ó, um serviço, pessoa user service. A gente já tinha criado ele aqui. Tá? Dentro dele, a gente vai criar o método de salvar, tá? A gente vai fazer isso aqui, ó, public pessoa jurídica, vai ser, ó, salvar pessoa jurídica, recebe aqui uma pessoa jurídica, essa é uma pessoa jurídica. E esse método aqui, ó, a gente vai chamar ele aqui, ó. A gente tem que pegar esse serviço, fazer também a injeção de dependência aqui no nosso controller. Daí aqui a gente pega aqui o nosso pessoa service e chama o método que a gente está fazendo, pessoa jurídica, passando daí nossa pessoa jurídica que veio aqui pela requisição, tá? E aqui o fluxo continua o mesmo, né? Porque ele vai salvar e vai retornar para a tela daí o JSON, vai dar a resposta. Então agora é onde a gente precisa investir é aqui dentro, tá? Primeira coisa, a gente já fez as validações. Algumas validações, tá? Que nem, por exemplo, se é null, se está tentando cadastrar duplicado, esse tipo de coisa aqui é feito no controller para a gente dar uma exceção, tá? Que é a melhor forma, porque aqui a gente pode dar uma bela... implementar tudo que for aqui no controle. As coisas mais específicas a gente pega aí, então depois que passou por todas essas validações aqui no controller, aí vai fazer o quê? Salvar no banco mesmo. Então se ele está salvando aqui, eu só vou escrever jurídica aqui para ficar melhor. Então a hora que chegar aqui, daí sim eu vou deixar salvar, tá? Eu só preciso fazer uma injeção de dependência aqui do pessoa jurídica repositor. Deixa eu ver. É do pessoa repositor. Pessoa repositor. Às vezes não autocompleta. Tem que ir lá e buscar. Salvar jurídica. Pronto. Então, a gente passou o JSON, vai receber aqui, passou pelas validações, daí vai mandar salvar. Certo? Na hora que a gente vai salvar, então a gente primeiro já salva. E como a gente tem que centralizar as nossas regras de negócio, então quando a gente salva uma pessoa, então a gente já vai verificar se existe um usuário para essa pessoa. E se não existir, a gente vai salvar um usuário para ele, com usuário e senha. Usuário sem acesso, tá? Como é que a gente faz? A gente precisa validar aqui, ó, usuário PJ. Vamos consultar. Usuário repositor,
A gente não tem esse método feito, tá? A gente vai criar esse método aqui. Ó, find user by pessoa. A gente vai ter dois métodos, dois valores. Vamos consultar pelo ID, que é uma chave estrangeira aqui. Dentro do usuário a gente vai ter uma chave estrangeira para a pessoa, tá vendo? E também get e-mail, tá? Porque vou consultar por login também. Que o login é o e-mail, tá? Como a gente não tem esse método, a gente tem que criar ele aqui. Cria aqui na lâmpada, vem que dá um create, ó. É um atalho, tá? Você sempre salva primeiro, vem aqui, clica na lâmpada, criar método, tá? Ele já cria aqui pra gente, ó. Na hora que a gente cria, é só a gente fazer daí o nossa consulta. Vamos lá, ó. Query do JPA aqui, value. Vamos lá. Eu quero selecionar um usuário from na tabela usuário onde o ponto pessoa ponto ID é igual ao primeiro parâmetro, que é o ID que eu estou passando. Então, ou existe um usuário com essa pessoa já apontando para a primary key dele, ou já existe um usuário com esse mesmo login aqui, de e-mail. Tá? Pronto. A gente só tem que fazer aqui essa validação. Se o meu usuário PJ for igual a null, se não tiver usuário para ele, daí a gente vai fazer a parte do cadastro, tá? Fazer a parte do cadastro aqui dentro. Caso não tenha, a gente simplesmente vai dar um return aqui. Então, quer dizer, na verdade, cadastrando ou não, ele sempre vai. Verificou, tem usuário? Se for nulo, aqui dentro a gente vai fazer a parte do usuário. Terminou de fazer, ele vai retornar. E se já tiver um usuário também, vai passar por fora e vai retornar o jurídica, que é o objeto que eu salvei aqui, tá? Agora é o seguinte, aqui a gente vai esbarrar em um problema que a gente teve lá no começo do nosso projeto. Se vocês lembram, nós temos até guardado aqui, quer ver, ó, nessa parte do DB Migration, eu acho que é no segundo SQL. A gente tem aqui, ó, esse SQL aqui, que identifica uma chave, uma restrição de constraint que estava sendo gerada e não pode ter no nosso banco. E a gente não sei se é alguma versão do Spring, do JPA ou alguma coisa que eu não consegui identificar o porquê que ele gera uma chave única bem na coluna de acesso aqui, aonde liga usuários e acessos. Se a gente for dar um F5 aqui, ó, ele não tem aqui nesse momento, mas vai acontecer de ter essa chave. E daí a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que identificar esse SQL de identificação e de remoção, a gente não pode deixar chegar nesse ponto aqui do nosso projeto, ó, na hora de salvar aqui um usuário, se ele tiver essa chave no banco, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Quer ver? Deixa eu ver se eu estou aqui no banco certo. Vou dar um F5 aqui.
Acho que eu já tinha apagado antes, mas ele tem uma chave aqui que eu estava testando, então ele apagou. Mas ele tem uma chavezinha que gera automático quando a gente roda com o JPA e ele não pode ter. E caso alguém faça alguma alteração, então rode o banco com o JPA atualizando e essa chave aqui foi gerada, a gente não consegue cadastrar aqui um usuário acesso, tá? Porque ele faz uma restrição para essa coluna aqui do acesso. A gente não consegue colocar vários usuários com o mesmo acesso, tipo vários usuários tipo aluno, por exemplo, várias secretárias, não consegue. Então, a gente tem que fazer aqui, manipular o nosso código para remover essa restrição, caso tenha no banco, para a gente poder cadastrar um usuário. E para isso, o que eu vou fazer? Eu tenho que identificar qual que é essa restrição aqui no banco, tá? É uma constraint que ele tá criando e está bloqueando nossa tabela. Vai ser uma constraint. Eu vou usar aqui o usuário repositor e eu vou criar aqui um método de consulta constraint role ou acesso, tá? Tanto faz. Vou criar aqui esse método, e aqui dentro dele exatamente o que eu tenho que fazer, a gente vai criar uma query, a gente vai ter o value dela, tá? Que eu vou escrever aqui, só que agora vai ser SQL puro, tá? Native char igual a true. Basicamente a gente vai pegar o quê? Esse SQL aqui, ó, de identificação, e a gente vai jogar lá no nosso Spring Data. Deixa eu só conferir se está certo aqui. Isso, tá certinho. A gente vai jogar ela aqui, ó. Tá? A gente já tinha visto isso nas aulas passadas. Então agora a gente tem esse SQL aqui para identificar essa constraint e daí se tiver essa restrição aqui nesse momento, constraint, ó, different null daí, se tiver, aqui a gente vai fazer uma execução de um JDBC, de um SQL, de uma transação para remover essa restrição, antes da gente salvar um usuário e um acesso para esse novo cadastro. Tá? Para isso eu vou usar o seguinte, eu vou usar a parte de JDBC do Spring, que é excelente, tipo, é poderosa. Quando vocês precisar trabalhar com SQL puro, vocês usam essa parte aqui do Spring, que é isso daqui, ó, JDBC template. Cuidem aqui com o pacote, ó. Foda, velho, os caras criam tudo classe igual, a gente tem que ficar olhando os pacotes, ó, do Spring aqui, tá? JDBC template, injeção de dependência. Aqui a gente vai o quê? Olha quanto método que tem para manipular esse SQL aqui, ó. Isso aqui é muito bacana, isso daqui, ó. Quero até fazer um curso dessa parte aqui, que é muito bacana. Execute. A gente vai executar um SQL puro aqui, direto, ó. Vamos dar um begin aqui no banco. Quem manja de banco de dados sabe que aqui a gente, quando executa um begin, um commit, a gente pula todos os frameworks de persistência do Java aqui, vai direto no banco de dados e corrige ele, ou então executa uma função, uma trigger ou alguma coisa, vai direto lá no banco de dados, não tem erro, tá? Begin, tá? Vai fazer um alter table usuários acesso
A gente vai dar um drop constraint e a gente vai passar essa constraint aqui que a gente identificou, constraint. E daí dá um commit. Pronto. Foi lá no banco, corrigiu o banco pra gente. Aí agora, como não tem usuário, então a gente vai iniciar aqui um novo usuário para cadastrar essa pessoa. Usuário.set a data atual da senha, para a gente passar a data atual da senha. Vou pegar aqui calendar.getInstance.getTime. Ponto 7, empresa. Qual que foi a empresa? É a empresa, né, que a gente já está cadastrando aqui, que é o Jurídica. Ponto 7, pessoa. Também a pessoa jurídica. Ponto 7, o login. O login aqui é o e-mail. Tá? E agora a gente vai fazer o quê? Uma senha. Uma senha aqui eu vou usar, por exemplo, a data e hora e milissegundos atual, tá? É um gerador de senha qualquer que vai gerar um número grande como senha aqui. Só para a gente não ficar entrando em coisas complexas a todo momento. Isso que facilita a nossa vida. E daí o que? Essa senha aqui vai ser a senha que que a gente no caso vai mandar por e-mail. Nessa aula não vai dar tempo de fazer a parte do envio de e-mail, tá? Mas vai funcionar. E daí essa senha eu tenho que criptografar ela. Eu dou um new by crypt password encoder encode essa senha. Então daí eu tenho aqui usuário.set senha, passando a senha criptografada. E daí o que? Eu tenho aqui um usuário pessoa jurídica. Agora eu pego o usuário repositor.save, salvo o meu usuário, salvei no banco. Agora eu vou pegar aqui um usuário repositor e agora eu vou fazer esse método aqui, ó, insere o acesso user PJ. Vou inserir um acesso padrão, tá? Porque como ele não tem, né, o usuário para ele é nulo, não existe, eu também tenho que colocar um acesso já padrão para ele. E a única coisa que eu preciso aqui é passar a primary key dele que já foi gerada. Vamos criar aqui esse método e agora aqui a gente vai fazer um método que insere no banco de dados um acesso padrão. Aqui é o seguinte, quando a gente vai fazer um acesso, um insert, no caso, esse tipo de rotina eu gosto de fazer no SQL puro, tá? Então, eu preciso aqui de um arroba carry do JPA. Como eu estou fazendo um insert, um delete, um update, eu tenho que colocar esse modify aqui do JPA. E também aqui eu vou abrir a parte de transaction aqui também. Deixa eu ver se está certo meu... essa parte transacional aqui eu coloquei de outro pacote aqui. Do Javax aqui. Javax.transaction.
Então vou fazer, vai ser um SQL puro, native carry, o valor da minha string, do meu SQL. Então vamos lá. Deixa eu ver se a transmissão tá tudo certo aqui. Beleza. O que a gente vai fazer? Ó? Vamos dar um insert into na tabela usuários underline acesso. Aí a gente tem o que? Usuário underline ID, essa coluna aqui, e a coluna acesso ID, que é aqui a do banco de dados, ó. Tá? As duas colunas aqui. Usuário acesso. Values, qual que vai ser o values? O primeiro valor é o que eu recebo aqui, que é o ID user, que eu recebo por parâmetro. E o segundo valor eu tenho que buscar esse cara aqui. Eu estou definindo uma regra de negócio agora, que eu gosto de definir um usuário padrão sempre com role user. Então você tem que ter esse cara cadastrado aqui, ó, no banco. Ó. Você pode dar um insert no banco e daí você já sabe que você sempre vai cadastrar um usuário novo com role user, tá? Então a gente cadastra lá um acesso role user e a gente usa como padrão. Então sempre tem que ter no banco esse role user aqui. Para a gente não apontar o ID, porque se a gente apontar um ID 500 aqui, se caso remover do banco e inserir de novo com outro código, vai dar pau. Então a gente faz uma pesquisa qual que é o ID do role user aqui dentro para a gente associar. Então eu só abro aqui um chaves e eu quero dar um select ID from na tabela acesso, onde a descrição é igual role user. Pronto. Então, antes dele dar o insert, ele vai descobrir qual que é o ID do role user para associar na chave aqui de acesso ID. Então, tipo, usuário 10 com o acesso 500, tá? Vamos aqui nessa parte de teste. Então, tá. O que a gente fez aqui até agora? Vamos lá. Criou o endpoint. Ok. Validamos aqui o CNPJ. Ok. O método de salvar aqui. Ok. Validar e criar um usuário com acesso padrão, caso o novo cadastro de pessoa não tenha. A gente só tem que testar. Então a gente vai rodar essa parte aqui e ver se vai dar algum pau. Então a gente pega o nosso teste unitário, vamos dar um botão direito e vamos rodar ele. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Aqui é o seguinte, aqui, ó, já existe CNPJ cadastrado com esse número, tá? Aqui é o seguinte, para a gente não precisar ficar toda hora mexendo aqui nesse código do CNPJ, porque não pode cadastrar agora com o mesmo, vamos fazer isso aqui, ó. Vamos gerar um número aleatório aqui. Gerar um número em milissegundos aqui para servir de CNPJ para a gente. E o Wellington está pedindo ali
Professor, tem uma dúvida. Optar por SQL puro afeta na performance? O SQL puro é sempre mais rápido, tá? Beleza, rodou. Pelo jeito não deu nenhum erro. Não deu nenhum erro. Vamos conferir aqui no banco. Vou ter que abrir de novo meu Postman aqui que ele tá meio pauleado. Vamos abrir aqui o banco. Vamos ver qual que foi o usuário que eu coloquei aqui. Aqui já tem, né? Usuário. Senão ele não vai cadastrar um novo. Tem que colocar um e-mail aqui, por exemplo, uma pessoa nova, né? Pessoa nova aqui. Senão ele não vai. Vou colocar aqui, ó. Teste salvar PJ para a gente saber que realmente ele está rodando. A gente não tem o e-mail desse aqui. Então vamos lá, ele vai salvar uma pessoa jurídica para a gente. Vamos esperar aqui que ele vai ter que salvar essa pessoa jurídica, vamos ver. Tá rodando ainda, vamos ver. Tá rodando, tá, rodou. Vamos lá. Ó, salvou aqui, ó, pessoa jurídica, ó. Esse daqui, tá? Então tá aqui, ó, teste salvar PJ. Aqui, ó, teste salvar PJ. Aí eu venho aqui no usuário. Tá aqui, ó. Viu? Apontando para o 56. O 56 é a pessoa jurídica que eu acabou de ser cadastrado. E aqui, ó. Gerou um usuário para ele. Apontando esse usuário é da pessoa jurídica e da empresa 56. E o usuário é 9. Vamos lá ver o usuário. Aqui, ó. E o usuário foi 9, ó. Com o login e a senha. Viu? Aqui o login e a senha. Tá? Beleza. Próximo passo nosso aqui, ó, é validar esse endpoint com o Postman, certo? Vamos lá então. Aqui eu tava fazendo um teste já. Só vou copiar isso aqui para não perder. Então tá. Então o que eu tenho que fazer? Aqui é normal, tá, gente? Ó, é um post igual nas outras aulas, só que a gente vai apontar para o endpoint do salvar pessoa jurídica agora, tá? Então o que é? É um post localhost 2.8080 / loja virtual mentoria, que é o nosso contexto aqui do nosso projeto. Vocês podem ver aqui de novo o contexto do nosso projeto. Cadê? Loja virtual mentoria. E daí a gente tem o que? O salvar PJ, ó. Salvar PJ. Que é o que? Que é o nosso endpoint aqui, ó, do salvar PJ, ó, tá? Salvar PJ. E daí a gente tem o que? A autorização aqui vocês já devem ter pegado o jeito já de quando a gente fez lá na tabela de acesso. A gente fez já a autorização, tá?
E o corpo aqui, a gente seleciona raw e um JSON. Eu vou tentar fazer o primeiro envio com o corpo aqui, ó, vazio. Se eu tentar enviar vazio, ver, aí tá parado, né? Tem que rodar o projeto, tem que rodar o Spring Boot aqui. Loja virtual mentoria, debug. Vou rodar aqui o projeto. F8. Então tá. Vou tentar fazer um envio aqui. Ó. Ele retornou esse erro aqui pra gente, ó. Error. Tá. O que é, ó? Requer body. Requer um corpo. O corpo nosso tá vazio aqui, tá vendo? Ele lançou aqui uma exceção pra gente. É exatamente aquela parte de exceções. Só que a gente tem que o quê? Melhorar isso aqui. Vamos dar uma mensagem dizendo que realmente tá vazio isso daqui. A gente não tá enviando nada. Como que a gente vai descobrir? Ó, a gente for aqui no console, a gente tem a mensagem, tá vendo? Ó? Essa mensagem aqui, ó, http message not rainbow exception, tipo, precisa passar alguma coisa no body, que é o corpo da requisição. Aqui, ó, no caso, ó, porque a gente não está passando pessoa. A gente tem aquele controle de exceções que a gente tinha feito. Se a gente for ver, ó, coloquei um breakpoint aqui, ó, ele está caindo nesse handle exception aqui. Só que se a gente for ver, ó, ele está só imprimindo uma pilha, ó, ele está imprimindo isso daqui e jogando para o Postman. Qual que é a minha exceção ao exception? É esse cara aqui, ó. Tá aqui, ó. Daí eu só pego e faço isso daqui, ó. C. Um outro C. Se a minha exceção é uma instance of dessa classe aqui. Importa. Basicamente o que eu vou fazer. Mensagem vai ser igual. Não está sendo enviado dados para o body. Corpo da requisição. A gente dá um stop nisso daqui, dá um clean no projeto, remove os debug e executa de novo. Beleza. Vamos rodar aqui. Olha lá, ó. Não está sendo enviado dados para o body, ó, o corpo da requisição, certo? Olha lá, agora a gente tem a validação certinha. Agora é o seguinte, você já deve saber montar um JSON, né? Tem aqui, ó, um JSON. Eu já tinha montado. É o que? O JSON é os atributos, tá? Os atributos e o nome. Os atributos e o valor. Os atributos e o valor. Eu só vou tirar essa parte do endereço aqui, porque a gente não fez ainda. E ele vai pedir para validar.
Mas vamos lá, é um JSON só com os atributos, esses mesmos atributos aqui, ó. Esses mesmos atributos que a gente está passando aqui no teste, tá? É montado aqui no JSON, certo? Vocês já viram a montagem do JSON lá naquela parte de acesso também, super tranquilo. E vamos enviar esse JSON aqui. Ó, pronto, salvou. Tá? Se eu mudar aqui, ó, PJ teste 2, aqui, ó, aí já existe o CNPJ. Alterar o CNPJ. Olha lá, tá salvando perfeitamente, ó, o JSON. Tá? Cansei. Dúvidas, pessoal? Vou marcar aqui, ó, validamos aqui o Postman, filé, e validamos aqui também a parte de ok, ó, tá ok também aqui a parte de validação aqui do envio de dados. Beleza, vocês podem entender aqui, ó, como que a gente pode debugar e entender todo esse processo aqui. Já está rodando em debug, certo? Vocês podem ver o fluxo se vocês ativar o debug, na hora que vocês clicam aqui no Postman, ó. Vamos lá, vocês podem ver certinho o fluxo dele. Aqui, como, né, existe, ó, já tem que mudar o CNPJ. Envia de novo. Olha lá, agora passou. Aí aqui você pode dar um F5 para entrar, ó. Ó, viu? Aqui ele passou por fora, por quê? Porque o e-mail é o mesmo, tá? Então já existe um usuário para esse e-mail aqui, ó, tá? Agora, se eu trocar o e-mail, passar outro e-mail aqui, colocar aqui, ó, colocar outro valor. A gente for aqui, F6, 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 F6. Opa, aqui deu um pau. Vamos ver. Não, deu pau não. Apertei errado. Mudar aqui o e-mail, enviar. Deixar entrar aqui, F8. Onde é que ele está esbarrando? Ah, tá aqui, ó. Eu sempre esqueço de alterar o CNPJ. Aqui. Ó. Vamos ver se ele vai consultar a constraint. Tá nula, beleza. Mas se tivesse, ele ia executar. Ó, vai executar toda a parte aqui da senha. Olha lá, então ele gera essa senha aqui pra gente, que a gente pode usar para enviar um e-mail depois, ó. Quando ele faz a criptografia, ó como é que fica a senha, ó. Tá? Aí salvou, dele vai inserir e vai retornar a pessoa pra gente, ó. Retornou, ok, retornou os dados pra gente, ó. Filé. Pessoal, perguntas aqui dessa aula aqui nossa. Esse modelo aqui, toda a regra de negócio, a gente sempre vai ter aqui um endpoint, tá? Um endpoint, um controller. Isso aqui é um microservices, é uma API, por exemplo, tá? Isso daqui, quando fala em endpoint, tá? Isso daqui também é microserviço e também, tipo, é uma API, se você for liberar, tá? No caso. Isso daqui é o modelo de arquitetura de API, tá, gente? É o quê? Construir o back-end, todo o back-end, tudo certinho, tudo bonitinho, tudo estruturado, tudo correto, tudo funcionando,
depois partir para a parte do front-end. É isso que acontece quando tem uma empresa, quando a empresa trabalha com uma equipe de front-end e uma de back-end total. Tem a equipe de back-end fazendo todo ali o back-end, igual a gente está construindo aqui, e tem daí a equipe de front-end, daí eles juntam o software. Quando você constrói tipo, em duas partes, você tem o back-end e o front-end separado, que isso é um projeto de API real, é ter separado, você consegue ter escalabilidade, ter performance, colocar, por exemplo, numa cloud, numa AWS, no Google Cloud, fazer escalabilidade, fazer load balance, por exemplo, se um servidor cair, o outro assume, e muitas outras coisas, tá? Isso daqui é um dos princípios, você fazer o back-end, tudo funcional, que é onde tudo acontece, e depois você fazer o front-end ligando com todo esse back-end aqui. Isso daqui é o que as empresas precisam para você, tá? Eu tô falando com um colega meu esses dias, ele trabalhando numa empresa que é super de renome, super famosa, tá? Olha o que os caras faziam. Os caras não estavam nem fazendo documentação dos requisitos principal mais. O software estava crescendo tudo bagunçado. Empresa nível mundial, empresa nível total, bagunçando, criando software tudo mal feito, tudo cheio de pau, tudo bagunçado, tudo misturado, tudo zoado. Equipe não consegue entender o que tem que ser feito, tá? E daí, quando o projeto morre e não dá certo, eles botam culpa na linguagem, botam culpa não sei o que no mercado e botam culpa não sei o que, tá? As empresas elas estão desesperadas por dinheiro para faturar, eles estão pulando os melhores processos, tá? Software bem feito, a gente tem que constrói a parte do back-end quando é em API. Se fosse um MVC, por exemplo, um MVC, aí a gente tinha que construir de uma vez só a tela e o back-end. Agora, como é API, é desamarrado o front-end e o back-end, a gente consegue construir eles separado e testando certinho. Por exemplo, não consigo, nesse momento aqui, não tem como criar, por exemplo, um projeto do Angular ainda e começar a remendar as telas. Por quê? Eu tenho só agora que a gente tem um cadastrinho de pessoa jurídica sendo feito. Mas, até esse momento, a gente não tinha nada da parte que vai ser usada por telas ainda. Agora daria para a gente entrar e fazer uma telinha do front-end. Só que se a gente entrar agora e fazer a telinha do front-end, vai começar a virar uma bagunça. Por quê? A todo momento que a gente precisar corrigir o back-end, a gente vai ter que parar o front-end e fazer o back-end. A hora que tiver faltando alguma coisa para a tela funcionar, vai ter que parar e fazer o back-end. E vice-versa. Vira uma bagunça. Vira uma bagunça total. Vou dar o commit aqui. Vou dar o commit aqui dessa aula para não perder. Adiciona ao índice. Quando está trabalhando com Git, adiciona aqui ao índice, dá um botão direito, depois comita. Vou colocar aqui, ó. Mentoria 0803 de 2022. Comitou. Beleza. Deu tempo da gente fazer toda essa parte aqui. O que ficou faltando nessa parte aqui, a hora que a gente salva, tem que fazer um envio de e-mail, né? Aqui, ó. Ia ser bem aqui, ó. Fazer um envio de e-mail do login
e da senha, tá? Para esse usuário que ele foi cadastrado novo. Então, isso é uma das coisas funcionais que a gente precisa ter pronto para antes de começar a criar as telas ainda, que vai demorar, né? Eu vou comitar essa parte aqui também. E pronto. Acho que o interessante é a gente fazer daí a parte do envio do e-mail, que daí fica toda pronta essa parte, né? Se criou um novo usuário, já faz o envio para o login dele, o login e a senha dele para ele, né? Deve ficar certinho essa parte. Ah, e tem mais um detalhe ainda pra gente fazer. A parte do endereço. Se a gente for ver aqui, pessoa aqui, quando a gente cadastra uma pessoa, não é nessa classe, sendo pessoa do mentoria. A gente tem o quê? Uma lista de endereços. Lembra quando a gente tinha feito aqui no banco, que a gente tem o endereço aqui da pessoa? Tem aqui o endereço, ó. Tem aqui um endereço, né? Então ela pode ter o quê? O endereço de entrega, o endereço de cobrança, que é uma loja virtual. Então seriam o quê? Mais de um. Quando é mais de um é uma lista, certo? Então a gente tem que fazer ainda essa parte aqui do endereço. Essa parte do endereço aqui a gente vai ter que fazer na outra aula, que daí a gente vamos colocar aqui, ó, 6.7. Comecei a gravar os endereços. A gente vai ter que passar por JSON aqui, tá? Para vocês terem uma prévia, é dessa forma aqui, ó. Se eu colocar essa parte aqui do JSON agora, ó, endereço e uma lista, no caso, colocar só o primeiro atributo. Se eu for fazer um envio, tem que subir aqui. Esqueci, acabei parando. Loja virtual. Vou esperar rodar de novo. Se a gente for tentar fazer um envio, aqui o CNPJ já existe. Vamos ver. Vamos ver qual pau que tá dando aqui. Aqui, ó. Propriedade not null, tá vendo? Tá aqui, ó. Eu coloquei o Rua Logradouro e agora tem o not null, que é o bairro, ó. Daí a gente tem que fazer, por exemplo, implementação aqui. Vai ser o bairro, daí o bairro Jardim Dias. Se eu for enviar de novo, ó, daí vai pedir o CEP, tá vendo? Aí eu vou ter aqui dentro, vou ter o CEP, dois pontos, o valor, ó, daí o cidade. O cidade, vamos ver se tá aqui, ó, cidade. Acho que dá tempo de fazer, vamos ver. Vou colocar aqui o cidade, Maringá. Aí tem a empresa. É uma empresa aqui, vamos ver. Essa empresa aqui, aí vai ter o que? Tipo endereço. O endereço a gente tem que associar a pessoa e a empresa. Basicamente, se for na hora de salvar, tem aqui, ó, pessoa controller. A gente for salvar ela, quando a gente for salvar, a gente tem que associar. Depois que a gente salva aqui, a gente vai fazer isso aqui, ó.
quantos endereços vai ter aqui, tem que fazer uma associação, tá? Manipular isso aqui em memória. A gente vai pegar jurídica.get endereços. Nessa posição, a gente vai associar ela à pessoa, que é o jurídica. Vamos associar também o set pessoa e empresa, tá? Aí depois disso aqui, por quê? A gente precisa das primary key criada. Quando ele salva aqui, ele cria a primary key do pessoa jurídica. Depois a gente associa aos endereços, tá? Os endereços aqui. Associa a pessoa e a empresa. E salva de novo. Vamos ver se vai dar algum pau aqui. Acredito que não. Porque o endereço ele precisa da associação, ó, de pessoa e empresa. E ainda tem mais esse tipo de endereço aqui, que pode ser um cobrança. Então vou colocar aqui. Cobrança. Dá um F8. Tentar enviar. Bater o breakpoint aqui. Vamos ver se ele vai dar um pau. Tem uma propriedade not null ainda. Empresa.endereço. Vamos ver, vamos fazer um debug aqui. Na hora que ele vai salvar. Será que ele está entrando aqui? Um F8. No empresa. Então a propriedade empresa no endereço está null. Get endereço.set empresa. Porque ele está tentando salvar aqui antes, ó. Vamos tentar primeiro associar e depois salvar. Vamos ver se ele vai. Vamos ver como que o JPA vai se comportar aqui. Acho que pelo menos pela referência do objeto, acho que ele vai conseguir associar. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se a hora que chegar aqui, vamos ver se ele vai salvar. Ele vai dar um erro nessa parte. Ele não tá... endereço.número. Então tem que ter o número do endereço. Cobrança, mais um atributo aqui, número. Número 356. Tentar salvar, vou tirar esse breakpoint aqui que tá. Vamos ver, tem mais algum atributo? O F. Tem um monte de atributo obrigatório. O F. Paraná. Aê, salvou. Só tá com um probleminha aqui ainda, né? De recursividade aqui. Ele retornou um monte de dados. Mas tudo bem, depois a gente resolve isso na próxima aula. Ele entrou numa recursividade aqui, ó. Então a gente vai resolver isso aqui na próxima aula, ó. Databind do Jackson aqui. Mas beleza. Pelo menos ele deixou salvar. Deixou salvar e retornou aqui para a API. Mas retornou tanta coisa aqui que ele até
Ó. Olha lá, o tanto de coisa. Nossa, retornou muito. É porque entrou numa recursividade aqui, tá? Então a gente vai ter que resolver isso aqui na próxima aula. Aqui, ó, aí problema de recursividade. Pronto. Pronto, fica finalizada essa parte aqui. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Quem precisar do código-fonte, eu vou colocar depois, lá na aula. E essa aula fica como replay também, tá? Fica lá de replay. Amanhã eu coloco a aula e o projeto completo aqui para vocês baixarem daí, né? E próxima aula já tem tarefinha, né? Resolver esse problema de recursividade aqui. Tá? Que é muito comum também esse problema aqui, nossa. É muito comum acontecer. Um monte de gente pede ajuda na hora que está fazendo algum projeto por causa dessa parte de recursividade aqui. E é isso, pessoal. Falou, vou encerrar aqui e até semana que vem.